Por que que um ex tem tanto impacto na vida das pessoas? Essa questão de encontrar uma pessoa do passado influencia tanto as pessoas que a MTV criou uma série que já está na 7ª temporada, um reality show que se chama de Férias com o Ex. E o que acontece? As pessoas aleatórias são convidadas para irem passar férias num paraíso tropical, numa praia, e aí de repente começa a chegar ex-namorados, ex-namoradas, ex-noivos, né? Enfim, começa a chegar às vezes essas pessoas e eles começam a ficar, nossa senhora, meu Deus do céu, né? É sempre uma reação meio, ai meu Deus do céu, chegou um ex aí e mexeu comigo. E as interações entre eles acabam sendo sempre muito complexas e com ciúmes e com DRs, né? Discussões de relacionamento, para quem não sabe, as DRs, né? E acabam criando um clima que mostra que as relações não acabaram bem, não acabaram de uma maneira amistosa. E sim, é possível terminar um relacionamento de uma maneira amistosa. Mas por que essas pessoas não acabaram de maneira amistosa? Por que é tão complicado encontrar um ex? Para a maioria das pessoas, isso é complicado, sim. Então, nesse vídeo, eu vou contar para você sobre a dinâmica das relações e por que é tão complicado encontrar um ex-namorado, uma ex-namorada, um esposo, esposa, né? Por que é tão complicado isso? E nesse vídeo eu vou mostrar um esquema de relacionamento para que fique bem fácil de você entender os tipos de relações que existem e o impacto que elas têm na nossa vida. Então, bora lá? Então, muitas vezes existe sim uma conexão energética com as pessoas do passado. Se essa conexão não for rompida, a hora que você encontra a pessoa, ela vai ter um impacto. E isso acontece por alguns motivos. E nesse vídeo, então, eu vou aprofundar, vou te dar uma aula para que você vai finalmente entender essa relação, como acontece isso. E você vai poder perceber quais são os seus ex que te impactam de uma determinada maneira, quais são os ex que te impactam de uma determinada outra maneira. E vai ficar muito mais fácil você separar o que você precisa trabalhar de um jeito, o que você precisa trabalhar de outro jeito, para realmente desconectar energeticamente dessa pessoa. A não desconexão, você não desconectar de pessoas do passado pode ter um impacto na sua vida, que é não conseguir ter um novo relacionamento. Eu já vou pedir para você me ajudar dando um like nesse vídeo, para ajudar ele a chegar em mais e mais pessoas. E se você não me conhece, eu sou Raquel Ribeiro, eu sou terapeuta e instrutora de Theta Healing. Eu atendo muitas pessoas com essas temáticas de relacionamento, e eu gosto muito de atender as pessoas, porque elas começam a perceber todas essas dinâmicas e como desconectar, e isso traz realmente um impacto na vida delas. Eu vou explicar para você como é que funciona tudo isso. Então, se você acha que isso vai te ajudar, então já compartilha com outras pessoas, com pelo menos 3 amigas que podem estar vivendo uma vida que está ainda conectada a um ex. Então, bora lá entender essa dinâmica. Bom, a gente pode dividir os relacionamentos em 2 tipos, tá? Então, o primeiro tipo é um que foi prioritariamente muito positivo. Então, como é que funciona uma relação assim? Então, imagina, você está vivendo a sua vida aqui, com altos e baixos da vida, que faz parte, certo? E aí, de repente, você conhece um ser humano aqui, vou colocar como coração, um coração bem estilizado. E aí, de repente, a sua vida sobe muito. Fica aqui. Uau! Mudou a minha vida para assim, muito melhor. Então, digamos, essa pessoa me trouxe novos amigos, novas experiências,
eu comecei a conhecer novas comidas, novos restaurantes, novas pessoas. E agora eu começo a interagir com pessoas que me trazem mais informações culturais, questões de música. Enfim, eu tenho uma vida social muito mais interessante, essa pessoa tem um grupo muito legal e eu agora me sinto parte desse grupo, sou super bem recebida e tem festas na casa desses amigos, viagens e coisas muito bacanas acontecem. Então assim, uou, melhorou muito, começou a ficar muito legal. Só que a vida acontece no ritmo. Inclusive, vou deixar aqui para você um vídeo sobre a lei do ritmo, que é bem interessante você conhecer, porque é uma lei, né? A vida acontece num pêndulo, ela vai ter altos e baixos. Então, ok, teve aqui um momento super bacana que você, pô, minha vida tá muito melhor. E aí começa a ter algumas coisinhas, né? Algumas frustrações que acontecem, enfim, a pessoa às vezes não está tão disponível, começa a mostrar um outro lado que faz parte, né? As pessoas são múltiplas, as pessoas são complexas. Então, alguma coisa que não me agradou muito aqui, alguma coisinha que não me agradou muito ali, sei lá, não me deu tanta atenção em aquele momento. Então, aqui, certo? E aí, pode acontecer, então, alguma ruptura aqui que volta, tá? Então, aqui há uma ruptura por milhões de motivos. Um dos exemplos que a gente tem na série é de um casal de homens que eles falam que se separaram por conta de uma viagem de trabalho. Então, tive que se mudar de uma cidade para outra. Estavam uma distância, acho que era São Paulo e Curitiba, se eu não me engano, e cada um estava numa cidade. Então, teve um rompimento e o relacionamento à distância não foi possível manter, né? Eles não conseguiram dar conta de manter aquele relacionamento por conta da distância. Aqui pode acontecer por várias situações, né? Pode acontecer uma traição, pode acontecer que essas frustrações aqui não sustentaram a situação. Pode ser que um tenha uma visão de mundo muito diferente da outra pessoa. Tem um cliente meu que eu estava pedindo a pessoa em casamento, estamos super apaixonados, e a hora que ele falou, olha, eu quero, para mim só faz sentido se a gente fizer uma separação total de bens, a pessoa falou, não, para mim não faz sentido isso, né? Então, há um rompimento. Então, foi super positivo, foi bastante interessante em vários momentos, mas aqui há uma ruptura, tá? Essa é uma situação. A segunda situação é quando é prioritariamente negativo. Experiências negativas. Tá? Então, a vida aqui também acontecendo do mesmo jeito, tal, com altos e baixos. E aí você conhece essa pessoa. Aí tem um upzinho, né? Porque tem que ter um upzinho. Se fosse só de pra baixo, você já logo deixaria a pessoa. Mas não, tem uma coisa, um momento que é bacana, tal, você fica feliz, ou você estava muito tempo sozinha, solteira, então encontra alguém que te dá um pouquinho mais de atenção, e aí, sei lá, tá bom, né? E aí começam várias frustrações, vários altos e baixos, e muitas vezes aqui embaixo, né? Muitas vezes piora muito a situação. O que pode acontecer aqui, né? Para piorar muito? Muitas vezes, situações de abusos. E falar de abusos é algo bem complexo, né? Porque a gente pode falar de abusos que são financeiros. Então, a pessoa é uma descontrolada financeira ou a pessoa realmente é abusiva, então ela começa a ter gastos e pedir dinheiro emprestado e você começa a dar dinheiro para a pessoa e você aí vai para um buraco financeiramente falando, né? Abusos físicos,
Então a pessoa às vezes dá um tapa ou é uma escalada de abusos físicos, né? Então dá um tapinha aqui e aí depois vai aumentando e pode acontecer uma situação muito grave. Então aí a gente começa, né? Abusos emocionais, muito comuns, muito comuns, né? Os abusos emocionais acontecerem. Então a gente começa com uma escalada aqui de abusos, tá? Os abusos emocionais são quando a pessoa não dá tanta atenção e aí você vai falar, poxa, você não me deu atenção naquele momento, a pessoa fala, não, porque você é muito carente, que sei lá o quê, e a pessoa sempre coloca a outra no lugar do erro, da errada, né? E isso acontece dos dois lados, tá? Tanto homens quanto mulheres. Eu atendo clientes homens que estão nesse lugar também, tá? De receberem abusos emocionais. A pessoa sempre coloca ele no lugar do errado e acaba tendo uma relação que é extremamente abusiva, tá? Extremamente abusiva. Só que, percebe? Tem uma diferença aqui. Aqui o sobe e desce é sempre, no geral, é muito no positivo, né? Tem algumas frustrações, mas são pequenas frustrações. Ah, não gostei muito do que aconteceu ali, não gostei muito daquele comentário, mas não é nada muito grave. Aqui são situações de sobe e desce, mas que tem uma queda muito grande, né? Muitas vezes ligadas a abusos. Tem um vídeo no canal também falando sobre abusos invisíveis, vou deixar aqui para você depois dar uma olhadinha, tá? Porque aprofunda um pouquinho mais sobre essa questão. Então, se essas pessoas tiveram esse impacto muito positivo, então você fica assim, aquela foi a pessoa mais importante, eu nunca fui mais feliz na minha vida do que com aquela pessoa. Eu fui muito feliz. Então, se você acredita que essa pessoa foi um relacionamento mais bacana que você teve, que você nunca mais vai conseguir superar aquela pessoa, porque aquela pessoa é a mais incrível do mundo, e que aquele foi o melhor relacionamento da sua vida, isso te prende. Isso gera uma conexão energética. Tá? Então, isso é muito importante. Isso é um gancho energético. Então, a gente tem aqui os ganchos energéticos. Se você quiser saber mais sobre ganchos energéticos, comenta aqui embaixo. Quero saber sobre os ganchos energéticos, porque isso é muito importante, tá? Então, tem os ganchos energéticos e um deles são os pensamentos que a gente tem, tá? No caso aqui de relacionamentos positivos, eles geram ganchos energéticos que tem a ver com os pensamentos e os sentimentos em relação àquela pessoa. Foi o melhor ou melhor pessoa da minha vida, o melhor relacionamento da minha vida, nunca mais vou conseguir alguém ou algum relacionamento melhor que esse. Isso te lasca, tá? Esse é o problema. Então, mesmo relacionamentos positivos vão deixar conectado por conta desse tipo de pensamento, tá? E outros ganchos também aqui. Relacionamentos negativos. Esse gancho de pensamentos e sentimentos bom, esse foi o pior relacionamento da minha vida, eu me ferrei loucamente, fui abusada, o cara batia em mim, o cara me roubou, enfim, tem milhões de dinâmicas, né, que são assim, queria abusar financeiramente de mim, ou a mulher, né, então a gente tem essas situações e essas situações, especialmente aqui, relacionadas aos abusos, conectam demais, né? E como resolver isso? Primeiro, é possível terminar um relacionamento de uma maneira muito amigável, é possível. É raro, mas é possível, tá? É bem possível. Eu já passei por um término, assim, extremamente amigável, que eu agradecia ao meu primeiro marido, meu ex-marido, por ele ter feito parte da minha vida, e ele, a mesma coisa, foi assim, é incrível. Até hoje a gente manda mensagem de parabéns no dia do aniversário, tá bem ok, né? Bem amigável. A relação, eu tenho certeza também que você conhece pessoas que tiveram términos amigáveis, né? Isso é raro, mas acontece. Então, essa é uma maneira, você terminar amigavelmente. A outra maneira ok, não terminou tão amigavelmente aqui, deu pau nesse término, tá? Foi meio bombástico aqui esse término, não foi legal,
não terminou de uma maneira amorosa. Então terminou de uma maneira bem zoada, para usar um termo não técnico, tá? Então terminou de uma maneira ruim. O que você pode fazer? Você precisa de ajuda? Se esse término não for cuidado, resolvido, vai dar problema. Mesmo que você não encontre o seu ex ou sua ex. Energeticamente, essa relação precisa ser curada. Se ela não for curada, vai dar problema. Tá? Então, como é que se cura isso? Primeiro, precisa reconhecer. Então, meu convite para você é: nomeia os relacionamentos que você teve, as relações que você teve e perceba quais estão aqui nessa categoria e quais estão aqui nessa categoria, tá? Aqui eu coloquei positivo, relações positivas e negativas, tá? Então, nomeie. Então, essa galera aqui, fulaninho tá aqui, o fulano tá aqui, fulano tá aqui, fulano tá aqui, e negativo, fulano tá aqui, tá aqui, tá aqui, certo? Às vezes até mais, tá bom? Então, perceba quem tá em qual. Primeiro momento é isso, se dar conta, rever um pouquinho isso, observar quais foram as suas frustrações, quais foram os abusos, quais é o tipo de pensamento que traz, isso é bem importante você fazer. E aí você, um por um, vai olhar e aprofundar, tá? Então, recomendo que você faça essa meditação para te ajudar nesse processo de desconexão e de cura dessa relação. Isso pode te ajudar. Tem uma técnica que eu explico nesse vídeo aqui, então dá uma olhada nesse vídeo, faz a técnica que pode te ajudar. Raquel, é uma relação muito mais complexa, fiz os vídeos, fiz a meditação, ajudou, mas ainda sinto que tem coisa aí. Então, o que eu recomendo é que você faça uma sessão ou um conjunto de sessões comigo. Então, dá uma olhadinha, fala comigo. Aqui embaixo tem o link do WhatsApp, você vai falar comigo e a gente pode agendar uma primeira sessão para você sentir a técnica e já sentir essas desconexões dos ganchos energéticos e olhar para essas situações de abusos, todas as frustrações e curando isso, cuidando disso, olhando para isso, tá? Se você coloca embaixo do tapete, não resolve, tá? Então, o ideal é encerrar de uma maneira amorosa. E isso dá pra fazer sem encontrar a pessoa. Não precisa fazer como a série, né? O reality do MTV. Encontra e entra de novo no conflito. Não, você pode fazer isso de uma maneira muito amorosa dentro de uma sessão, tá? Então, se pra você é algo, sua vida tá amorosa, tá travada, perceba, pode estar conectada com alguma dessas duas situações, tá bom? Então, se esse vídeo fez sentido pra você, se essa aula aqui te ajudou de alguma maneira, espero que você possa dar o joinha pra gente, comenta aqui embaixo como é que são suas relações, né? Se você teve mais positivas ou mais negativas. E é isso. Beijo e até o próximo vídeo.